Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Clarice Abreu, sou cirurgiã plástica e crânio-maxilofacial e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as fissuras de lábio e palato, que são mais comumente conhecidas como lábio leporino e fenda palatina, ou seja, o céu da boca aberto. As fissuras de lábio e palato, elas são a malformação congênita mais comum da face. Elas estão presentes em cerca de 1 para cada 650 nascidos vivos. Por ser muito frequente, a gente acaba tendo muitos pacientes e recebendo muitas dúvidas. A gente tem muitas dúvidas em relação às mães que estão grávidas e que acabaram descobrindo o diagnóstico num exame de pré-natal e elas ficam muito preocupadas em como vai ser esse recebimento do bebê com a fenda, né? Então, uma das dúvidas que a gente recebe é: como é que o meu filho vai nascer? Ele vai ter algum problema, alguma dificuldade? Em relação às fissuras, elas podem ser de lábio, unilateral ou bilateral, podem ser de palato, apenas do palato, do céu da boca, ou elas podem ser de lábio e palato, que a gente chama de fissura transforame, ela corre desde o lábio até o palato. Quando a gente tem um bebê que nasce só com uma fenda de lábio, sem a fenda do palato, normalmente esse bebê não vai ter tanta dificuldade após o nascimento, a não ser que seja uma fenda muito grave, uma fenda bilateral muito ampla, mas normalmente uma fenda labial isolada, a gente consegue botar uma fitinha, como se fosse um micropore, aproximar as vertentes labiais e aí com isso o bebê não vai ter tanta dificuldade para se alimentar. O bebê que tem a fenda de palato, seja ela só do palato ou de lábio e palato, ele já vai ter um pouco mais de dificuldade para se alimentar. Então, muitas vezes o bebê precisa, logo que nasce, ele precisa botar uma sondinha para poder fazer a alimentação pela sondinha até que ele se adapte. Normalmente a gente precisa indicar alguns bicos de mamadeira especiais para que ele consiga fazer essa amamentação. Muito difícil o bebê só com a fenda do palato conseguir amamentar no peito logo nos primeiros dias. A gente até tenta, mas nem sempre é possível. Uma coisa que a gente também indica quando a fenda vem até a parte anterior e cruza o lábio, a gente também às vezes indica uma placa obturadora que é moldada por um dentista, e aí essa plaquinha ela faz um isolamento, da cavidade oral para a cavidade nasal, da boca para o nariz, e isso ajuda o bebê a fazer a sucção e fazer a deglutição. Então isso tudo vai ajudar o bebê a se alimentar melhor. Então essa dúvida, de como vai ser logo que o meu bebê nascer é muito pertinente, porque a gente normalmente não sabe a extensão da fenda, a gravidade dela, a gente às vezes só descobre isso no nascimento. Então isso é uma questão muito importante. Outras questões que surgem após o nascimento do bebê e essa fase inicial de adaptação do bebê à família, do bebê à amamentação, à deglutição como é que vai ser o desenvolvimento do meu filho? O meu filho é normal? O meu filho tem alguma coisa a mais? Alguns bebês com fissuras de lábio e palato podem ter outras coisas, sim. As fissuras de palato isoladas, quando o bebê tem só a fissura de palato, elas estão mais relacionadas a algumas síndromes genéticas. Alguns casos precisam de uma investigação maior do geneticista, de outros órgãos, para ver se tem outras malformações associadas, e ver se a criança tem, além da fissura do palato, outros problemas, sim. Mas nem todos os casos têm outros problemas. A maioria dos casos é uma fissura de lábio de palato isolada e a criança vai ter provavelmente um desenvolvimento, um crescimento normal. Isso daí só vai ser visto após o nascimento e após a avaliação com um profissional especializado que vai fazer o diagnóstico de outras comorbidades e outros problemas que podem estar associados. Uma outra dúvida também importante é: o meu filho vai conseguir falar? O meu filho vai conseguir se desenvolver de uma forma normal? A fissura de palato, quando o céu da boca está aberto, toda a musculatura da região posterior do palato ela está fora da posição normal e isso pode influenciar sim no desenvolvimento da fala. Essa é uma das questões mais importantes porque a gente faz a cirurgia de palato, que também a gente às vezes recebe esse tipo de dúvida, mas tem que operar? Por que tem que operar? Não é só fechar
né, aquela abertura, né, do palato. E não é só fazer para ficar fechadinho, bonitinho. A gente tem uma questão funcional, que é a movimentação do palato, que vai permitir uma correta deglutição e um adequado desenvolvimento da fala. O seu filho pode ter algum problema de fala, sim, mesmo realizando a cirurgia de forma adequada, no momento certo, sem nenhum problema, nenhuma intercorrência, nenhuma ficha, nada dando errado nessa cirurgia. Ainda assim, 10 a 15% das crianças com fissuras de palato, elas vão evoluir com algum grau de dificuldade de fala. E aí a gente precisa ter os profissionais para nos ajudar, que são os fonoaudiólogos, os dentistas, tudo para fazer todo um cuidado dessa região oral, da parte de motricidade oral, principalmente o fono, né, para ajudar essa criança a desenvolver uma fala da forma mais adequada possível. Uma dúvida muito frequente que a gente recebe nos primeiros atendimentos que a gente faz à família é: por que o meu filho nasceu com essa fenda? Eu não tenho nenhum caso na família de fenda, por que isso aconteceu? Quando a família já tem um caso, né, de um tio, um parente distante que tem a fissura, mais ou menos acaba se recebendo um pouco melhor essa notícia, porque já tem um relato na família daquilo. Mas quando não tem ninguém na família, a pergunta mais frequente é: por que isso aconteceu? A fissura de lábio palato, como a maioria das malformações congênitas, ela pode ter um componente genético pequeno, principalmente nesses casos em que tem uma história familiar positiva. Ela pode estar relacionada a algumas questões como falta de ácido fólico na gestação, uso de algumas medicações, né, que são comprovadamente ligadas a um aumento da incidência de fissuras, como por exemplo alguns anticonvulsivantes, mais frequentemente relacionada à questão nutricional também, mas o mais comum, né, e aí a resposta que a gente dá é que aconteceu ao acaso. É uma probabilidade que existe, dificilmente você consegue pontuar uma causa específica ou você consegue determinar um culpado, a culpa é da mãe ou a culpa é do pai. Isso daí, inclusive, é uma coisa que a gente até diz para não se ter esse tipo de pensamento de tentar culpar, né, uma das famílias, né? Isso não é legal. Se a gente toma isso como culpa de alguém, acaba sendo pior para o tratamento da criança. Como é que é a cirurgia? Em que momento que essa cirurgia deve ser feita? Isso varia bastante de acordo com a fenda que a criança apresenta. Uma criança que apresenta apenas a fissura de lábio, né, unilateral, a gente costuma operar a partir de 3 meses de idade. Quando a fissura é bilateral, a gente pode postergar um pouquinho até os 6 meses de idade. Isso não é uma data fixa. A gente, na verdade, opera a partir de 3 meses de idade, ao redor de 6 meses de idade, que são os períodos mais adequados. Muitas vezes os pais perguntam se essa cirurgia pode ser feita logo ao nascimento. Eu geralmente não recomendo essa cirurgia ao nascimento. Ela pode ser feita? Pode. Tem alguns cirurgiões que fazem. É o ideal para o bebê? Não é o ideal para o bebê. O bebê recém-nascido é um bebê que tem o maior risco anestésico. Ele é muito novo, ele ainda está se adaptando. Então, assim, eu não recomendo cirurgia ao nascimento. A gente geralmente espera esse bebê crescer um pouco mais, ele ter um peso adequado, ele não ter anemia, o volume sanguíneo, né, adequado para ele não ter problemas na cirurgia, diminui o risco anestésico, o bebê já fica um pouquinho mais preparado para o procedimento e não tem alteração nenhuma em relação à questão funcional e principalmente a questão estética. Quanto melhor desenvolvida a anatomia, mais fácil é para o cirurgião restabelecer essa anatomia de forma adequada. Isso acontece, por exemplo, nas fissuras de palato, em que os pais não querem esperar essa cirurgia ser feita, que é normalmente em torno de 1 aninho, aos 12 meses. A partir dos 9 meses a gente já pode pensar em fazer essa cirurgia se for um bebê grande, com bom desenvolvimento. Quando a gente opera o palato muito novinho, é o mesmo problema. As estruturas ainda estão em formação, o tecido ainda é muito pequeno, o músculo que a gente precisa reposicionar ainda é muito fino, muito pequeno. Isso torna a cirurgia um pouco mais difícil para o cirurgião. Quanto mais desenvolvida a anatomia do bebê, melhor é para o cirurgião e melhor vai ser o resultado funcional. Em relação às fissuras de palato, como eu disse agora há pouco, a gente costuma esperar então um pouquinho mais para a criança estar um pouquinho maior, um pouquinho mais desenvolvida,
desenvolvida e a gente poder fazer essa cirurgia em torno de 1 aninho. Às vezes as mães perguntam se é feito um enxerto, se a gente usa um tecido de um outro lugar do corpo para fechar aquela abertura e se as mães podem doar esse tecido. Não tem que doar nada e a gente não usa o enxerto. A gente usa o próprio tecido do palato e a gente mobiliza esse tecido medialmente, né, para a região central, e aí a gente consegue fechar esse palato. Ah, mas quando a fenda é muito grande, tem algumas crianças que têm um palato bem aberto, uma fenda bem ampla. Nesses casos, a gente precisa fazer algumas incisõezinhas na região lateral para poder mobilizar mais o tecido para o meio, mas é sempre com o próprio tecido do bebê. É um retalho, né? O próprio tecido do palato que se mobiliza para o meio e faz esse fechamento. Não é só fechar a fenda, a gente tem toda uma musculatura, né, nesse céu da boca que ela está posicionada de forma errada por conta da fenda, ela está anteriorizada e a gente precisa botar ela para trás, né? A gente faz uma retroposição dessa musculatura. Isso é uma coisa que os pais não veem, porque eles só veem o ponto que fica pela parte de fora. E o mais importante da cirurgia é o que está por dentro, que é esse posicionamento da musculatura que vai permitir que o céu da boca se mova e a criança possa desenvolver uma fala mais adequada. Uma questão também muito importante é se o meu filho vai sofrer bullying. Na verdade, a aceitação da família em relação àquela fenda, aquele probleminha, né, é muito importante em relação a todo o resultado do tratamento e desenvolvimento dessa criança. As famílias que veem a fenda apenas como uma fenda, que é o que ela é de fato, elas têm sempre uma criança com um melhor resultado, uma melhor autoestima, um melhor desenvolvimento. Crianças sem fenda sofrem bullying também, então não é porque nasceu com problema, né, facial, que aquilo ali vai se transformar num transtorno familiar. Hoje em dia as cirurgias, elas proporcionam resultados muito bons, né, de estética, de equilíbrio nasolabial, e as crianças muitas vezes passam com as suas fendas despercebidas, crescem e se desenvolvem normalmente. Então a família que aceita aquela deformidade como apenas uma deformidade, seu filho é normal, uma criança normal, que vai ter um desenvolvimento normal, essa criança ela vai ter um desenvolvimento normal e ela dificilmente vai sofrer bullying. O que fica é apenas uma marquinha, né? Uma marquinha pequena. E aquilo ali não vai ser nada além disso. A gente tem vários atores, várias pessoas famosas. Eu já fiz um texto sobre pessoas famosas que já tiveram fenda e às vezes você nem sabia, né? Quem quiser dar uma olhadinha, procura isso lá no blog. Não fique chateado se seu filho nasceu com uma fenda, não fique deprimido, não fique preocupado com bullying. O seu filho é lindo do jeito que ele nasceu, com fenda ou sem fenda. E esse é o raciocínio, esse é o pensamento que as mães devem ter, né? As mães que pensam assim têm filhos com um ótimo desenvolvimento. Então não fique preocupada com bullying, esquece isso. Cuida do seu filho com o maior carinho, com o maior amor, né? Trata ele como uma criança normal e isso vai ser o melhor resultado para a família toda. Se vocês quiserem saber mais informações sobre fissuras de lábio e palato, eu tenho um texto bem completo lá no meu site, onde eu explico tudo em relação ao tempo de cirurgias, as técnicas cirúrgicas disponíveis, o tratamento posterior, tudo que vocês quiserem saber além sobre fissuras de lábio e palato, vocês podem procurar lá no meu site. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa um comentário aqui com alguma dúvida que eu não tenha respondido. Vai ser um prazer tentar respondê-las. Até o próximo vídeo.